Fala pessoal, beleza? Falar mais um pouquinho sobre os leilões aqui da Pensilvânia, tá? Para quem quer começar, hoje em dia a prioridade, eu acredito que é não se levar pelas primeiras coisas que você vê na internet, pessoas que oferecem muito benefício, que fogem um pouco da realidade, que te criem dúvidas. É que eu falo sempre, né? Toda vez que o milagre é muito grande, a gente fica com um pé atrás, cria dúvidas. E aí o que acontece? Então você passa a enxergar que não é a realidade do business, né? Do negócio. Então, muito importante você se atentar, tá? Não vamos falar sobre coisas que fazem errado. Vamos falar o que a gente precisa fazer para não cometer os erros que possa prejudicar aí nosso início, né, no ramo de arremate, e até depois você saia falando que é um mau negócio, que o estado é ruim, que não dá lucro, enfim, um monte de coisas. Então vamos lá. Primeiramente, essas ofertas de dobrar o capital, muito difícil. Há possibilidade, mas você tem que entender que há muito trabalho para você chegar nessa parte de fazer a multiplicação do seu capital em 2 vezes, né? A gente falar aí sobre investir valores mais altos e ter o lucro 100% do valor que você investe. Isso foge um pouco da realidade, né? Talvez se você fizer uma boa compra e você fazer o repasse dessa propriedade, talvez, como o capital é muito baixo, você consiga dobrar. Mas a gente está falando aí em torno de você investir, o exemplo, de $5.000, você fazer a limpeza da casa, deixar toda a casa no ponto de reforma e ter um gastos aí, sei lá, de $3.000 para fazer todo esse processo, e vender essa casa aí entre $15 a $16.000 para algum investidor fazer o trabalho. Enfim, isso é muito importante vocês entenderem que esse wholesale, que é você comprar ou fazer o repasse de casas, ele não é tão fácil como eu falei agora aí. Mas há possibilidade sim, né? Você se conectar com pessoas que estão atrás de propriedade, pessoas que querem fazer aluguel, querem fazer a reforma, enfim, tem vários tipos de pessoas que estão atrás de boas oportunidades que não estão no mercado, né? Eu acredito que de 0 a 10 é a chance de você fazer isso aí. Enfim, vamos lá. Segundo passo para você não errar, tá? Se atente muito com as pesquisas, né, sobre valores, dívidas, pesquisas sobre localização, desenvolvimento da área, procura de aluguel, pegue os últimos 6 meses de venda ali da região, faça todo esse análise antes de decidir qual a região que você vai querer, qual que vai ser seu alvo, né? Qual que você vai querer atuar. Hoje, a principal característica de uma boa localização é você ver a vizinhança, né? Você entender ali a região. A localização, para você executar um projeto aqui na Pensilvânia, tem vários fatores que um americano ele cria como critério para poder comprar uma casa, né? Esses fatores aí, a gente sabe, para quem está no dia a dia, são praticamente 5 fatores que a gente prioriza na hora de adquirir uma propriedade. Terceira coisa que a gente sempre fala, né? Depois que você fez todo esse planejamento, viu, você vai acabar indo para fazer o arremate da sua casa. Nos leilões,
a galera hoje em dia eles estão indo muito pela emoção, né? Aquela adrenalina de você fazer o arremate, de você dar o lance, aquela outra pessoa cobrir o seu lance e você vai dando mais um lance e aquela disputa vai criando. Quando você vê que você ainda tem possibilidade, que você tem esse capital ainda em mãos, você acaba dando lance, você aumenta seu limite, que muitas das vezes passa da sua estimativa de arremate. Mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, ainda dá. E aí você acaba fazendo uma péssima aquisição. Por quê? Porque é o seguinte: as casas de leilões aqui você tem que pagar muito barato. Você tem que entender que essas casas estão há muito tempo sem pagar os impostos, ou algumas estão com os moradores que estão naquela fase decadente da vida, ou algumas casas estão muito tempo abandonadas. Quase nada vai funcionar, né? Ou, que nem vocês veem muito na internet, a galera salva muita coisa e quando bota a casa para funcionar, ela sai estourando cano, a elétrica não funciona, dá vazamento no telhado, o aquecimento é ruim. E aí você acaba tendo que desembolsar mais dinheiro nessa propriedade para poder deixar ela no ponto de venda. Então assim, a emoção na hora da disputa você tem que deixar de lado e trabalhar mais com a razão. A razão, o que eu quero dizer com a razão? A razão são números, né? Números que você fala quanto ela vale hoje e quanto eu posso pagar nela hoje, tá? Nunca fazer conta sobre valores de casas já finalizadas, né? Porque geralmente a galera fala assim: essa casa vale 120 mil, compramos ela por 15% do que ela vale. A gente está falando em 18 mil dólares. Mas ela não vale 120 mil dólares, ela vale muito menos. Ela vale no estado do que ela está hoje. Então, a gente analisando sobre terreno, sobre desenvolvimento, sobre tudo isso, chegamos num ponto que essa casa hoje, pelas casas que estão na região à venda, ela chega a valer 40, 50 mil dólares. Beleza. O que a gente vai pagar? A gente tem que pagar 20% do que ela vale hoje. Então nós temos o limite de 10 mil dólares. Por quê? Porque nós precisamos ter um parâmetro para saber quanto nós podemos gastar no arremate dessas casas. Ah, mas é muito barato, Felipe. É muito barato? Não é muito barato. Você está acabando, quando você arremata, você está acabando de comprar um grande problema que precisa ser resolvido, e com essa solução desse problema você vai ter lucro. E é necessário o quê? Ter bastante capital, bastante estratégia e bastante conexões e com pessoas que fazem, pessoas que trabalham na região, pessoas que conhecem desde a mão de obra para limpeza até a mão de obra para venda da casa. É um processo muito longo, né? Então, para quem não entende, esse é um dos principais conhecimentos que você deve ter antes de querer se aventurar numa área que talvez você vai ser a primeira experiência, que vai ser uma aventura, que se uma aventura que tudo que é bem planejado, tudo que é bem executado, ela vai te trazer resultados. Então vamos que vamos.